Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos. Meu nome é Romário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de Programação Linguagem C. A aula de hoje é a aula de número 27, onde irei falar então sobre o operador lógico OR. Na aula anterior eu falei sobre o operador lógico e na aula de número 25 foi a aula de introdução aos operadores lógicos. Portanto, essas duas aulas elas são de extrema importância para a aula de hoje. Então, eu recomendo que você assista elas para que você possa então assistir a aula de número 27. Dito isso, vamos começar os nossos estudos sobre este operador. Bom, na aula de número 25 você aprendeu que este operador ele é um operador binário, ou seja, ele deve ser utilizado entre duas expressões. Funciona da mesma forma que o operador e. Tá? Então eu vou declarar aqui uma variável do tipo chamada de sexo. Irei atribuir ela o caractere m. Também vou declarar uma variável do tipo int chamada de res. Muito bem. Bom, como eu já disse, este operador ele deve ser utilizado entre duas expressões. Por que ele deve ser utilizado entre duas expressões? Porque este operador ele é o responsável por conectar duas expressões para então formular uma única expressão, o que também chamamos de junção. Como assim? Vamos fazer aqui uma análise onde você pede para o usuário informar o seu sexo. Você pede que o usuário digite a letra inicial do sexo, ou seja, F para feminino e M para masculino. E você está contando que o usuário digite essas letras em maiúsculo, porque é assim que você pede. Só que você concorda comigo que o usuário pode inserir essas letras em minúsculo? E aí você estaria fazendo mais ou menos uma comparação assim. Valor armazenado em minha variável sexo é igual ao caractere M em maiúsculo. E aí se o usuário digitar o M minúsculo, o seu programa não vai reconhecer o usuário como sendo do sexo masculino. Então você vai ter um problema. Então, para corrigir esse tipo de situação, você pode utilizar o operador OR e adicionar uma nova expressão. Você pode simplesmente colocar aqui o operador OR e formar uma nova expressão. Eu quero que o quê? Que o meu sexo seja igual ao caractere M ou que o caractere armazenado em minha variável sexo seja igual ao meu caractere M em minúsculo. Então você utiliza duas expressões e um operador lógico entre elas e forma uma nova expressão. Essa expressão, sexo igual a M maiúsculo ou sexo igual a M minúsculo. Bom, eu vou fazer com que a nossa variável res receba o valor lógico dessa nossa expressão. Tá? E você já sabe como é que funciona. A primeira expressão ela é avaliada e teremos então um valor lógico. A nossa segunda expressão também será avaliada, teremos outro valor lógico. Portanto, temos dois valores lógicos. Utilizamos o nosso operador OR e ele analisa os dois valores lógicos conforme uma tabela da verdade, e determina um único valor lógico para essa nova condição, para essa nova expressão. Vou mostrar aqui essa tabela da verdade. Já mostrei essa tabela na aula de número 25 e na aula anterior eu mostrei a tabela da verdade para o operador E. Bom, o operador OR, diferentemente do operador E, ele é muito mais flexível, porque o operador E só gera um resultado lógico de verdadeiro caso as duas expressões que ele então conecta possuírem valores lógicos de verdadeiro. No caso do nosso operador OR, basta que uma das expressões que ele conecta possua então um valor lógico de verdadeiro. Se qualquer uma das duas for atendida, logo o resultado da expressão dessa junção será de verdadeiro. Se existe a possibilidade das duas serem atendidas, melhor ainda, também teremos um resultado lógico de verdadeiro. Bom, então vamos analisar aqui. Se o valor lógico da minha primeira expressão for verdadeiro e o valor lógico da minha segunda expressão for falso, o resultado lógico dessa junção será então de verdadeiro, porque uma das expressões foi atendida. Se a minha primeira expressão for falso e a minha segunda expressão for verdadeiro, o resultado lógico também será de verdadeiro, pelo mesmo motivo, uma das expressões foi atendida. Se as duas expressões possuírem um valor lógico de verdadeiro, também não temos dúvida, valor lógico de verdadeiro.
E aqui está a única forma de termos então um valor lógico e falso para essa expressão que é formada pelo nosso operador OR. É caso as duas expressões que ele conecta possuírem então valores lógicos de falso. Se ambas possuírem um valor lógico de falso, o resultado lógico da junção será de falso. Bom, dito isso, vamos voltar aqui para o nosso algoritmo e vamos continuar. Então você já sabe o que vai acontecer. Depois de toda essa análise, teremos um valor lógico para a nossa nova expressão, que está sendo aqui composta por duas expressões, e esse valor será armazenado em nossa variável res. Lembrando mais uma vez que a linguagem C não tem um tipo de dado booleano. Tratamos o 0 como falso e o 1 como verdadeiro, ou qualquer outro valor, desde que não seja o valor 0. Então vamos exibir esse valor através da nossa função printf. Vamos colocar aqui um barra para mudar de linha e vamos exibir a seguinte mensagem: valor lógico, porcentagem D para a nossa variável res. Certo? Então, antes de compilar e executar, vamos colocar o ponto e vírgula, que eu já estava esquecendo, e vamos compilar e executar, ou simplesmente F9, para quem está utilizando o FAL com C++. Temos aqui um valor lógico de 1. 1 é verdadeiro. E por que temos esse valor lógico? Porque o valor armazenado em nossa variável sexo é o M minúsculo. Então eu vim aqui, sexo é igual a M maiúsculo? Não, falso. Ou valor armazenado em nossa variável sexo é igual a M minúsculo? Sim. Então eu tenho um verdadeiro aqui com um falso na primeira. Falso com verdadeiro, utilizando o operador U, temos verdadeiro porque uma das duas expressões foi então atendida. Vou trocar esse caractere e vou colocar o caractere M maiúsculo e você vai perceber que o resultado lógico continua sendo o mesmo. Olha aqui. Valor lógico 1. Por quê? A primeira expressão é verdadeira porque o valor armazenado em nossa variável sexo é igual a M maiúsculo. E aí temos o OU e indicamos que a segunda expressão é verificar se o valor de nossa variável sexo é igual a M minúsculo. Temos um falso. Verdadeiro com falso, valor lógico então de verdadeiro. Então vamos colocar aqui um caractere que não atenda nenhuma das duas expressões. Vou colocar o caractere F em maiúsculo. Então vou verificar se o sexo é igual a M maiúsculo, não é, será falso. Ou sexo é igual a M minúsculo, também não será. Então teremos um resultado falso em ambas, portanto teremos um resultado lógico de falso para a nossa condição, para a nossa expressão composta. E é o que acontece, valor lógico de 0. Certo? Então você pode muito bem colocar essa expressão aqui composta dentro de uma estrutura if-else, e eu mostrei isso na aula anterior. Tá? Vamos fazer aqui um algoritmo bastante rápido para mostrar isso. Vou declarar a variável do tipo char, chamada de sexo. Vou pedir para o usuário informar um valor. Então vamos lá. Informe o seu sexo. Vamos trabalhar com a hipótese do que o usuário só vai digitar ou o caractere M ou o caractere F. Tá? Dou um barra N para mudar de linha. Fazer a leitura desse valor com a nossa função scanf, porcentagem C, vírgula I, e vamos indicar então para a variável sexo. Aqui não se esqueça de colocar um pequeno espaço em branco entre a porcentagem e aspas duplas. Tá? Eu já ensinei aqui no curso que existe uma memória chamada buffer do teclado. Muitas vezes essa memória acaba guardando uma sujeira, que é, por exemplo, a tecla Enter. Então esse pequeno espaço em branco ele ignora essas tabulações. E aí não teremos problema com o sujeira do buffer do teclado. Então vamos montar a nossa estrutura if-else. Vou aqui abrir parênteses, dentro de parênteses vou estabelecer a minha condição composta. A primeira condição será verificar se o valor armazenado em nossa variável sexo é igual ao caractere F maiúsculo. Então vou verificar se sexo é igual a F maiúsculo ou se o caractere armazenado em nossa variável sexo é igual a F minúsculo. Se a nossa condição for atendida, eu vou executar uma única instrução, portanto eu vou abrir mão da utilização de um bloco de chaves. E vou exibir a mensagem: sexo feminino. Então muito bem. Agora, se não, então vamos utilizar o else aqui. Eu também executarei apenas uma única instrução, que é exibir a mensagem informando o sexo masculino. Ok. Bom,
Pela aula de hoje você já sabe o que vai acontecer aqui. Primeiramente vamos verificar se o valor armazenado em nossa variável sexo é igual ao caractere f ou se esse mesmo valor, esse mesmo caractere armazenado em nossa variável sexo é igual ao f em minúsculo. Se isso acontecer, vamos exibir a mensagem sexo feminino. Se não, vamos executar essa instrução que é exibir a mensagem sexo masculino. Estamos trabalhando com a hipótese que o usuário só vai digitar ou a letra M ou a letra F, tá? Tanto em maiúsculo quanto em minúsculo. Pode ser que o usuário digite outro caractere que não seja esses dois. Isso é possível. E nas próximas aulas eu irei mostrar como tratar esse tipo de problema, certo? Então, antes de compilar e executar, vamos corrigir uma coisa que eu acabei de perceber, que aqui na mensagem estava totalmente esquisito. Informe o seu sexo, vamos deixar assim. Então vamos lá, compilar e executar. Forme o seu sexo. Vou digitar aqui o caractere M minúsculo. Sexo masculino, porque não atendeu a nossa condição composta. Por isso, valor lógico de falso para a nossa condição composta. Vou digitar agora o F em minúsculo. Tá? Olha aqui, sexo feminino. Atendeu uma das duas expressões. Compilar e executar novamente. Vou digitar F em maiúsculo, sexo feminino. Certo? Então é isso, a nossa aula de hoje ela se encerra por aqui. Eu queria agradecer a sua presença, tá? Dizer que a próxima aula está saindo. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe ele, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, pode deixar seu comentário, tá bom? Se você tem dicas para melhorar então a qualidade das nossas aulas, deixe seu comentário. Até mesmo deixar aquela força, certo? Então é isso, tchau e até o nosso próximo encontro.